Olá, muito bom dia, você está no Zambelli News, seu informe diário de todas as manhãs. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã. O Ibovespa fechou em alta de 0,18% aos 113.572 pontos, como volume financeiro alto em 40,2 bilhões de reais. O índice subiu 1,19% na última semana. Dólar comercial fechou próximo da estabilidade em ligeira alta de 0,01% a R$ 5,24. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 subiu 0,09 pontos percentuais, fechando a 12,43%. O DI para janeiro de 2025 fechou com 0,10 pontos percentuais de alta a 11,38% e o DI para janeiro de 2027 fechou em alta de 0,02%, finalizando aí em 11,30% a semana passada. Vamos então agora às principais notícias que podem balançar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Após as decepções com os números do Santander e do Bradesco, o Itaú foi contra a maré e divulgou resultados bem fortes e acima do esperado, sendo que as estimativas já eram altas no quarto tri do ano passado. O banco teve alta de 45% no seu lucro de 2021 na comparação com o ano anterior, chegando a 26,9 bilhões de reais. No quarto tri, o lucro gerencial foi de 7,1 bilhões, um salto de 32,9% em relação ao mesmo período de 2020, quando a instituição ainda for afetada pelos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o custo do crédito. Os resultados foram bem recebidos pelo mercado e o ITUB4 subiu quase 6%, chegando aí a R$ 26,53, mesmo com os rumores de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A receita líquida recorrente do Itaú no período ficou em 7,2 bilhões de reais, 5,6% superior ao trimestre imediatamente anterior e 32,9% acima do ano anterior e 5,6% acima do consenso dos analistas ouvidos pela agência internacional de notícias Bloomberg. Na avaliação do Bradesco BBI, o bom resultado foi impulsionado pelo crescimento dos resultados com seguros, que ficaram 8% acima da sua estimativa. Estes resultados foram parcialmente ofuscados por provisões mais altas, que ficaram 3,2% acima da estimativa. Já a receita com taxas e gastos operacionais ficaram em linha com as estimativas. A receita líquida foi de 21,2 bilhões e representou 8,7% na comparação trimestral e 20,6% no anual, ficando 7,8% acima das estimativas do Bradesco BBI. Ela foi impulsionada pela receita líquida com clientes de 19,9 bilhões de reais, uma elevação de 13,2% no comparativo trimestral e 24,3% no anual, e foi 10,6% acima da estimativa do Bradesco, impulsionada por um volume de crédito maior e um mix de produtos melhores. Os gastos com provisões subiram 18,5% na comparação trimestral e 2,8% no anual, ficando em 6,2 bilhões de reais, 3,2% da estimativa do Bradesco, refletindo a expansão do portfólio, que envolve principalmente crédito sem garantia ao consumidor. A China tem como meta a produção de 89 milhões de toneladas de carne até 2025, um crescimento médio anual de 2,8% em relação a 75,7 milhões de toneladas produzidas em 2020, mostrou um documento do gabinete do governo chinês na última sexta-feira. A produção de carne suína permaneceria estável em cerca de 55 milhões de toneladas. O documento, que é um plano de 5 anos para a modernização da agricultura, segue um plano emitido no mês passado para o desenvolvimento do setor pecuário nos próximos 5 anos. O documento diz que o valor da produção da indústria de criação de porcos chegaria a mais de 1,5 trilhão de yuanes, o que equivale a 236 bilhões de dólares, com esforços feitos para aliviar a frustração na produção e estabilizar a oferta. A carne de aves atingiria 22 milhões de toneladas e a carne bovina chegaria a 6,8 milhões de toneladas, enquanto a de cordeiro ficaria em 5 milhões de toneladas. Tanto as aves quanto a carne bovina superaram esse nível em 2021, mas a produção de carne suína foi de pouco menos de 53 milhões de toneladas. A produção de carne na China em 2020 foi significativamente afetada pelo vírus da peste suína africana, que devastou as fazendas durante 2018 e 2019. A Cogna informou que sua subsidiária, a Vasta, concluiu o ciclo comercial de 2022 com um valor anual de contrato de R$ 1 bilhão, o que representa um crescimento de 35% em relação à receita de subscrição do ciclo de 2021. Considerando o resultado orgânico, excluindo a plataforma de ensino Eleva, o ACV de 2022 representa um aumento de 22% em relação ao ciclo de 2021.
A Eleva entregou um ACV de 98 milhões de reais, contribuindo com 13 pontos percentuais para o crescimento consolidado. De 2019 a 2022, a Vasta apresentou um crescimento médio de 20%, resultado da combinação de maturidade no processo go-to-market, além da qualidade do portfólio de multimarcas da Vasta e força da plataforma digital da empresa, que é a Plural, que continua sendo líder indiscutível em termos de tráfego no Brasil e apoia as escolas K12 em sua transformação digital e em sua adaptação ao ensino híbrido. Com esta conquista, a Vasta deve retomar a trajetória de crescimento da receita consolidada no exercício deste ano. As soluções complementares tiveram mais uma vez a maior taxa de crescimento entre os segmentos de negócio, 47% em relação à receita de subscrição em 2021, evidenciando que a Vasta capturou com sucesso o forte potencial de cross-selling, venda cruzada, oferecido por sua grande base de clientes no seu negócio central. Ao invés de banir as criptomoedas como a China, o governo russo fez um acordo com o Banco Central da Rússia para tratar devidamente os criptoativos como moedas. Até 18 de fevereiro, eles prepararão um projeto de lei sobre a circulação de moedas digitais dentro do âmbito da Federação Russa, na qual as criptomoedas são reconhecidas como um significado análogo ao das moedas e não ativos financeiros digitais. Os russos têm sido um dos grupos pessoais mais ativos no espaço cripto. De acordo com o Banco Central Russo, o valor em criptomoedas negociados em 2021 foi de 5 bilhões de dólares e estima-se que os russos possuam cerca de 214 bilhões de dólares em cripto, o equivalente a aproximadamente 12% de todo o valor total de mercado. Com os regulamentos propostos agora em vigor, esse número pode aumentar ainda mais no futuro. Um mês após o CAD aprovar a fusão entre a Hapvida e a Intermédica, as gigantes de saúde não parecem saciadas. Em ritmo de fusões e aquisições, as companhias anunciaram nos últimos dias 2 novas aquisições que ampliam tanto a carteira de beneficiários quanto a estrutura hospitalar. A Hapvida anunciou na última sexta-feira a compra da Smile Saúde por 300 milhões de reais. A transação adiciona 80 mil beneficiários a carteiras de segurados da nova companhia, que já é considerada a maior operadora de planos do país. São mais de 14 milhões de usuários dos serviços médicos e odontológicos da rede. Ainda na sexta-feira, a Intermédica foi quem anunciou a compra do Hospital do Coração de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, por 83 milhões de reais. São 70 leitos e 6 salas para operações no centro cirúrgico. No ano passado, a receita líquida desse hospital chegou em 50 milhões de reais. As aquisições ampliam a presença do grupo no Nordeste. A maior parte dos segurados da seguradora Smile é residente em Maceió, João Pessoa e Campina Grande. E também no Sudeste. Com a compra do hospital, fundado em 2007, a rede própria ganha força no Rio, praça da qual a empresa já declarou que vai continuar investindo consistentemente. Entre analistas, as transações foram bem recebidas. Após as sinergias resultantes da combinação entre a Intermédica e a Hapvida virem abaixo do esperado na semana passada, os principais bancos enxergaram valor na movimentação da companhia, mesmo em meio aos processos de fusão, para crescer organicamente e avançar com a estratégia. Em um relatório sobre a compra do hospital, o Bank of America avaliou que a transação é importante para os planos de fortalecimento no Rio, um movimento que, segundo os analistas, ganhou impulso com a compra de entidades como a Prev Rio, com cerca de 160 mil beneficiários. Quanto ao valor pago pelo grupo de 1,2 milhão por leito, o banco considera estar em linha com o histórico de fusões e aquisições recentes. A compra da Smile depende de aprovação dos órgãos reguladores, mas a aquisição do hospital não precisa de análise do CAD ou da Agência Nacional de Saúde. Lembrando que na última sexta-feira, as ações da Intermédica, a GNDI3, tiveram o último dia de negociação. A partir de hoje, segunda-feira, as ações da companhia resultantes da fusão serão negociadas sobre o código da Hapvida, HAPV3. E este foi o nosso Zambelli News de hoje, pessoal. Tenham todos uma ótima segunda-feira, excelente semana e amanhã, na terça-feira, a gente está de volta. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.